forma especial os colegas vereadores, vereador Lídio, vereador Gaúcho Severo, o vereador Molossi, também o Adriano Reis, aí, representando também o Conselho Municipal de Saúde. Cumprimentar os presentes, a Tainá, representando então a diversidade municipal e regional. Cumprimentar o Denis também, que trabalha no Poder Executivo, secretário da Administração Baggio. Cumprimentar também a nossa contadora do município, a Jusilaine, contadora do Poder Executivo e também do Poder Legislativo. Então, em nome da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário da Câmara de Vereadores, na condição de presidente da mesma comissão, dou as boas-vindas aos presentes. Então, a gente declara aberta a presente audiência pública. Inicialmente, a gente gostaria de passar aos colegas vereadores, se quiserem dar alguma saudação inicial. Em seguida, a gente já passa para os trabalhos da manhã. Bom dia, presidente Mazzucchi, presidente da comissão. Sei que será bem representado pela sua excelência. Quero cumprimentar os colegas vereadores, o vereador Adilson, da mesma forma o vereador Molossi, o Adriano Reis, que está sempre junto conosco aí, representando o Conselho Municipal da Saúde. Mas, ao longo dos anos, dizer, Adriano, que o senhor tem acompanhado, sim, a Câmara de Vereadores, eu fico muito feliz. Seja muito bem-vindo. Da mesma forma, Jusilaine, contadora do município há muitos anos, secretário Baggio, e quero aqui fazer um reconhecimento às demais pessoas que estão no plenário, principalmente as pessoas que trabalham aqui na Câmara de Vereadores. Dizer que o servidor da Câmara de Vereadores, colega vereador Mazzucchi, sempre deixando o plenário, ou seja, para a sessão, uma audiência pública, na altura que nós podemos desenvolver um ótimo trabalho. Desejo a todos um ótimo trabalho. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de nós poder se manifestar. Depois, durante a audiência pública, certamente nós vamos também se manifestar. Obrigado. Obrigado, vereador Lídio. Vereador Gaúcho. Bom dia, senhor presidente Mazzucchi, bom dia, meus colegas vereadores aí, o Adriano Reis aí, a Jussi, o secretário Ernesto aí, baixo, enfim, todos os presentes aí. Tem uma ótima audiência aí e tudo de bom aí. Agradecer mesmo aos servidores da casa aí por Mendes Lídio aí, sempre estar conosco aí junto aí. Obrigado, vereador Severo. Passamos para o vereador Molossi. Bom dia a todos, bom dia a toda a comunidade que nos ouve, nos acompanha pela FW TV, também pelas redes sociais. Quero cumprimentar o colega vereador Mazzucchi pela condução dessa audiência pública, cumprimentar os colegas vereadores, vereador Lídio, vereador Gaúcho, a Jusilaine Borsato, contadora da Prefeitura, Ernesto, secretário de Administração, ao nosso amigo, que é o presidente do Conselho de Saúde, a Tainá também é membro do Conselho de Saúde, nosso amigo também, os demais presentes aqui na audiência pública. Sempre eu gosto de ressaltar a importância das audiências públicas. É mais uma forma, é mais uma ferramenta de aproximar a gestão pública, seja ela o legislativo ou o executivo, da população. Então, a gente sabe que muitas vezes, por diversas limitações, as pessoas não conseguem estar presentes. Acredito que, às vezes, o horário, num dia útil, ele também é um dos dificultadores, digamos assim, de nós termos pessoas presentes aqui na sessão. Numa quinta-feira, às 11 da manhã, realmente fica difícil, mas o simples fato de termos essa audiência pública é o primeiro passo, né? E a partir disso a gente vai melhorando, vai tentando chegar próximo do ideal para que as pessoas venham a participar, dada a importância desse e de todos os temas quando se propõe uma audiência pública. Então,
contem comigo sempre aí. E sou um apoiador sempre das audiências públicas e vamos para o que interessa agora. Muito obrigado. Obrigado, vereador Mossi. Então, nesse sentido, damos início a esta audiência pública de prestação de contas e avaliação das metas fiscais da execução orçamentária, referente ao primeiro quadrimestre de 2025, 1º de janeiro a 30 de abril. Nesta audiência pública, números serão apresentados pelo município com relação às despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, gastos com a remuneração dos profissionais do magistério, despesas com ações e serviços de saúde, despesas com pessoal, além de informações atualizadas sobre a dívida pública, dentre outros dados. Passamos, então, a palavra à nossa contadora municipal, a Jusilane Borsato. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da comissão, o vereador Leandro Mazzutti, em nome dele e todos os demais vereadores já nominados, presidente do Conselho de Saúde, Adriano, o secretário da Administração, Ernesto Baggio, nosso colega Denis, e aos demais servidores da casa, que não vou saber citar todos os nomes, e a população que nos acompanha também aqui e em casa. E, como de costume, né, todo mês de maio, setembro e fevereiro, a gente traz, então, os números do quadrimestre, por obrigatoriedade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente tem que trazer aqui especificamente resultado primário e resultado nominal, né? E a gente aproveita sempre o momento da audiência para trazer, então, o cumprimento dos índices, os principais, né, os constitucionais. Tá? Foi distribuído, então, para toda a mesa, né, o nosso relatório escrito, que tem todos os conceitos aí de resultado primário e nominal. Tá? E a gente vai fazer, então, uma leitura, creio que não é necessário, né, a gente fazer a descrição de cada conceito, do que seria o resultado primário, porque, em tese, ele é a diferença entre a receita arrecadada e a despesa liquidada do período. Tá? Tem alguns descontos, né, que estão deduzidos, então, da despesa total, a amortização, os encargos da dívida interna e externa, a aquisição de títulos de capital já integralizados, bem como a anulação de restos a pagar inscritos no exercício anterior. E nas receitas também se desconta, então, as operações de crédito, alienação de bens e a concessão de empréstimos e o pagamento do serviço da dívida. Tá? No relatório entregue, tem também uma tabela com todas as receitas e despesas, que eu imagino que depois a Câmara vai fazer, então, as suas divulgações desses números. Tá? Então, o que a gente traz aqui é que, no primeiro quadrimestre, o resultado primário, se considerada, então, a despesa liquidada do período, nós tivemos um resultado positivo no valor de R$ 18.358.590. Tá? Como também é de costume, a gente sempre traz nesse relatório o desconto, então, dos fundos do Fundo de Previdência e do Fundo de Saúde, justamente pelo volume de recursos que transitam nesses dois fundos, para que não fique, então, um resultado distorcido daquilo que é realmente o resultado do Executivo, no caso do município. Tá? Então, já na tabela 2, a gente tem que o resultado primário também foi positivo no valor de R$ 17.823.924,69. Tá? Então, esse seria o resultado primário. Tá? A seguir, a gente tem, então, o resultado nominal. O que é o resultado nominal? O resultado nominal é a verificação da situação do pagamento da dívida consolidada, que é a nossa dívida parcelada, né? Aqueles contratos que a gente tem, né, de parcelamentos e de empréstimos. Então, na página 2, para quem está acompanhando no relatório, a gente tem ali o resultado nominal do período, e a gente tem os números, então, de 1º de janeiro de 2025, a dívida consolidada ou fundada era de R$ 13.551.635,62,
E as deduções dessa dívida, que são as disponibilidades líquidas já descontadas de restos processados e consignações a pagar, ficam em 16.243.087,29. Em 30/4, ali ficou um número 31/5, mas é 30/4 de 2025, a dívida consolidada fundada, então, era de 12.870.284,99, e as deduções 32.386.105,70. Então, a dívida líquida, a dívida fiscal líquida em 30/4, 19.515.820,71. A gente diz que isso é uma dívida negativa, tá? Dívida negativa não existe, né? A gente vai dizer que aí esse número seria 0. Por que a gente traz esse cálculo? A gente traz esse cálculo para poder demonstrar o movimento que essa dívida fez neste período. Então, o resultado nominal foi positivo, no valor de 16.824.369,03. E aqui, logo abaixo, já fiz a observação, dizendo que isso é devido, então, ao aumento das disponibilidades em relação à dívida e uma redução, é claro, da dívida em função da amortização do período, né? Então, tem uma redução de 13.551 para 12.870 e tem uma elevação da disponibilidade, e aí a gente tem, então, um resultado nominal positivo no período. Eu costumo sempre fazer uma observação para que quem não é familiarizado com esses números, que são bem técnicos, e a gente entende isso, que se a gente trouxesse isso para a nossa vida privada, seria a comparar o que a gente está devendo com o que a gente tem na nossa poupança. Tá? Então, na minha vida privada, eu estou devendo 12 milhões e eu tenho 16 lá na minha conta poupança. Então, quando eu pagar isso, né, eu ainda sobra, então, esses valores. Tá? Eu disse 12, eu disse 16, não, eu tenho 12 e tenho 32 na poupança. Tá? Então, me sobra então, esse valor de 19 milhões. Se eu comparar com o que eu tinha lá em janeiro, hoje eu tenho mais poupança e menos dívida. Certo? Então, não sei se isso ficou claro, mas é esse o comparativo. E a gente vai pagar essa dívida hoje? A gente precisa pagar essa dívida hoje, pegar esse caixa e pagar? Não, a gente não precisa. Mas a gente precisa acompanhar. E, para isso, a gente precisa ter um número que nos diga como que ela está evoluindo. Então, a forma de acompanhar a dívida é comparando ela com o que a gente tem de disponibilidade. A seguir, a gente tem, então, as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino totalizaram até o primeiro quadrimestre de 2025 um montante de R$ 6.995.447,57, correspondendo a 15,86% da receita líquida sobre impostos e transferências, não cumprindo-se, portanto, o mínimo constitucional, que é de 25%, o qual deverá ser atingido até o final do exercício de 2025. Todos sabem, né, que constitucionalmente é obrigatório a gente gastar 25% da receita líquida de impostos e transferências na educação. Tá? Esse índice ele precisa ser cumprido sempre até o final do exercício. E a gente sabe também que praticamente todos os anos, quando a gente vem no primeiro quadrimestre, esse índice nunca está atingido lá no primeiro quadrimestre. Por quê? Porque as aulas começam em fevereiro, a gente começa a pagar transporte escolar em março, porque, enfim, as despesas, a gente tem 2 meses ali praticamente que as despesas são bem menores. Em sendo um exercício financeiro em que teve início de mandato, também tem, né, as despesas começam um pouquinho mais tarde, a gente teve contratação de professores agora, mês passado ainda, né, em março, em abril, então ainda a folha também não está refletindo a despesa que precisa refletir. E é claro que haverão de ter investimentos, né, para que se chegue ao atingimento dos 25%. Ano passado a gente teve também, né, construção de escola, aquisição de ônibus, enfim, tem aí investimentos que precisam ser feitos. Nos gastos com a remuneração dos profissionais do magistério,
a receita total do Fundeb até o primeiro quadrimestre de 2025 foi de R$ 8.535.320,68, e a despesa com a remuneração dos profissionais do magistério somou o valor de R$ 6.057.513,88. Portanto, o gasto com a remuneração de professores do ensino fundamental e da educação infantil correspondeu a 70,97% da receita do Fundeb, cumprindo-se, assim, o mínimo constitucional, que é de 70%. Aqui também, esse índice, com certeza, ele vai subir. O ano passado a gente chegou em 80%, a gente deve chegar aí também em torno disso esse ano, mas, como eu disse, a gente não tem ainda, né, toda uma folha de todo um período, né. As despesas com ações e serviços de saúde. Os gastos com saúde atingiram até o primeiro quadrimestre de 2025 o montante de R$ 8.453.178,23, o que corresponde a 19,17% da receita líquida sobre impostos e transferências, cumprindo-se, portanto, o limite constitucional, que é de 15%. As despesas com pessoal, como é sabido, a verificação oficial do índice de despesa com pessoal, ela é semestral para os municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, os números que a gente traz aqui são os do final do exercício de 2024. O total da despesa líquida com pessoal do Executivo foi de R$ 66.587.498,76, o que corresponde a 44,22% da receita corrente líquida, que foi de R$ 150.587.966,11, ficando, assim, no limite estabelecido no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 59 da LRF, que é de 48,6 para emissão de alerta, e abaixo do limite estabelecido no parágrafo único do artigo 22, também da LRF, quanto ao limite prudencial, que é de 51,30. Salientamos que, conforme previsto na LRF, a verificação do limite para a despesa de pessoal nos municípios com até 50 mil habitantes ocorre semestralmente. Portanto, a próxima divulgação do índice ocorrerá no mês de julho de 2025. Em relação à dívida pública, né, já falamos lá no resultado nominal, mas aqui a gente traz o comparativo que é previsto na resolução do Senado Federal. Então, o comparativo da dívida pública com a receita corrente líquida. O saldo da dívida de R$ 12.870.284,99, o que corresponde a 8,46% da receita corrente líquida, no valor de R$ 152.164.266,11, ficando, assim, aquém do limite estabelecido pela Resolução 43 do Senado Federal, que é de 120%. Conclusão, então, o resultado primário até o primeiro quadrimestre de 2025, se considerada a despesa liquidada e excluindo-se os fundos RBPS e FASME, registrou um superávit de R$ 17.823.924,69. Portanto, até o primeiro quadrimestre de 2025, as receitas primárias superaram as despesas primárias no valor acima referido. Há que se observar, no entanto, que a análise efetuada considera apenas a despesa liquidada, e o município possui registrados, até 30 de 4 de 2025, R$ 11.411.946,20 de restos a pagar não processados, os quais possuem suficiência financeira em suas fontes, mas refletem na disponibilidade líquida de recursos. O resultado nominal foi positivo, no valor de R$ 16.824.369,03, e este resultado se deve ao aumento das disponibilidades financeiras em relação à análise anterior e à redução da dívida consolidada devido às amortizações. A dívida pública é composta de contratações de operações de crédito junto a instituições financeiras e também o registro contábil da previsão de juros e encargos. Estão considerados também parcelamentos de contribuições previdenciárias e sociais junto ao INSS e o registro da dívida com o Hospital Divina Providência referente parcelamento com a RGE. As referidas dívidas estão parceladas e deverão ser pagas ao longo da vigência dos contratos de financiamento. Com base nos números apurados e nas análises contábeis efetuadas, apontamos, portanto, para o cumprimento das metas estabelecidas e a consequente manutenção do equilíbrio fiscal do município de Frederico Westphalen, referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Se é o relatório, estamos à disposição para os questionamentos,
debates, enfim. Obrigado, Juscelane, pela apresentação, então, do relatório. Gostaria de passar, então, para o secretário de Administração Baggio, se quiser fazer alguma colocação também referente aos números apresentados pela contabilista. Bom dia, Leandro, presidente da Comissão de Orçamento. Bom dia aos vereadores Lídio, Adilson, Molossi. Bom dia, Adriano. Bom dia ao Denis, a Tainá e a todos os demais servidores do Legislativo que aqui se fazem presente. E também um bom dia a toda a comunidade que está assistindo via redes sociais, via FWTV, a esta audiência pública. O que foi apresentado pela contadora já é suficiente, dados técnicos são mais da área contábil, então eu apenas faço a minha saudação a todos, dizendo que o município também está aberto para outros esclarecimentos que a comunidade julgar interessante e que a gente possa vir a colocar no devido tempo. Por hoje era só. Obrigado, Baggio. Passamos, então, para o Adriano Reis, que sempre faz as suas colocações e ressalvamos sempre com muita competência, muita técnica. Então, Adriano, se quiser fazer alguma colocação, alguma saudação, enfim, fica à tua disposição aí. Obrigado, presidente Mazzutti, na sua figura, todas as autoridades aqui presentes, os vereadores da administração municipal, minha conselheira também Tainá, do Conselho Municipal de Saúde, e todos nós, as pessoas que estão nos ouvindo pela FWTV. Os números não se questionam, a competência da nossa contadora, 29 anos de serviço de casa, né, então não há aqui o questionar, a título, principalmente no que diz respeito também à saúde, que é a entidade ao qual eu represento. A gente sabe que nesse primeiro quadrimestre o uso, o índice aqui colocado de 19,17%, ela ultrapassa o limite mínimo, né, de 15%, mas a gente sabe que poderá chegar até quase 27%, 28% ou até 30% da receita líquida sobre impostos e transferências. Então não há o que questionar também. Um questionamento que eu já tenho batido em algumas teclas aqui, bastante incisivo junto à Câmara, é um olhar para a receita. A receita, né? A gente sabe que a gente recebe aqui os planilhas e tal, mas tem que ter, entendo que é fundamental um esclarecimento, e eu observei que com relação ao ICMS, a transferência do ICMS, eu não sei se houve alguma mudança contábil, Jússi, porque do total repassado, né, são repassados a todos os municípios têm a repartição de 25%, e esta vem através do valor adicionado. Em 2024, o ICMS retido, tá, que consta lá no site da Secretaria da Fazenda, chegou a R$ 334 mil. Agora, somente nesse primeiro quadrimestre de 2024, passou para R$ 2.110.524,48. Isso está lá no site do Tribunal de Contas, né? Então, a cota parte que chegou líquido foi de R$ 8.442.097,79, que é mais ou menos que está... E o valor bruto, R$ 10.552.000, que é o que mais ou menos está no portal da transparência do município. Essas retenções, pelo menos é de meu conhecimento, que quando o Estado ele faz lá apura o montante que tem que ser distribuído, ele já retém o Fundeb, 20%. E daí tem uma cota parte líquida dos municípios. E daí, entendo eu, esses 2 milhões, eles estão inseridos nessa retenção do Fundeb, sendo que o ano passado foram retidos somente 334 mil. Então, acho que é a primeira observação que eu faço. Eu sei que existem retenções que o Estado faz em virtude de contratos. O Estado
tem cara com o município, que são debitados das transferências correntes. Então, essa é a minha principal dúvida, porque até janeiro era de 11 mil. De repente, em fevereiro, chegou a 1.970.000. Em janeiro era 11 mil essa retenção. Em fevereiro pulou para 1.970.000. E até abril chegou a 2.110.000. Então, é essa a minha principal dúvida. Nosso sempre competente e atencioso presidente do Conselho Municipal de Saúde. Presidente, como o senhor acompanha tão bem quanto nós na área contábil, o senhor sabe que tem sido meio que desafiador acompanhar a STN e o Tribunal de Contas nas mudanças que eles fazem nas nossas codificações, né? É todo ano um desafio. O que mudou esse ano? Existia dentro do plano de contas da Receita um grupo chamado Grupo 9, tá? Que eram as deduções do Fundeb, todas as deduções, os descontos e tal. Esse grupo deixou de existir em 2025 e as deduções estão sendo feitas diretamente na conta. Então, lá na conta do ICMS, lá, que a gente puxa lá, no grupo 17 lá do ICMS, a gente tinha um valor bruto e depois tinha um valor de desconto, né, lá no final. Agora esse valor já está vindo descontado ali junto no 17, porque aquele grupo 9 não existe. Eu imagino que seja isso que o senhor encontrou lá, porque eu não sei exatamente aonde foi a sua consulta, mas o que eu posso lhe dizer em relação ao que mudou para este ano da classificação da Receita é isso. Então, entendo que seja a retenção desses 20% aí do Fundeb que está caindo direto na conta lá e que aí o senhor agora está visualizando isso. Perfeito. E de que forma, assim, o ano passado, como eu disse, foram retidos 334 mil de contratos. De que forma a Prefeitura faz essa gestão? E a Câmara, ela acompanha? Como é que é feita essa gestão dos contratos? Tem alguém específico da administração? Por favor, secretário. Não sei. Adriano, não tem essa informação para te dar nesse momento, vou buscar ela e já repasso na sequência. Tá? Eu tenho que ver qual é a raiz dessa retenção, verificar o motivo da retenção e ver em qual setor houve essa retenção. Exatamente. Se são contratos de repasses obrigatórios, não obrigatórios. De repente, funcionários que são cedidos. Pode ser, pode ser. Então, porque eu acho que tem que ver os benefícios que são gerados, se vale a pena. Sim. Né? Eu acho que é isso que tem que ser levantado. Não e a Câmara acompanhar, né? Sim. Não tenho essa informação para te dar nesse momento, mas vou buscar ela e vou te repassar. Tá, obrigado. Posso só fazer uma observação? Sim, sim. O que eu acho que deve estar acontecendo é... Eu acho porque eu gosto de olhar o que é para dizer, sim, é isso, né? A gente tem alguns contratos, por exemplo, contratos com a Emater, tá? E aí tem uma autorização lá para fazer o desconto direto, né, no pagamento, ele debita lá no ICMS. Então, tem alguns contratos que são dessa forma. Então, é o que me veio agora, assim, qual contrato poderia estar descontando direto do ICMS, né? Então, esse eu sei que tem alguns que são descontados diretamente no repasse. Tá? Isso sim é verificado pela tesouraria no momento que recebe, né, o aviso do ICMS, faz o lançamento do bruto e o desconto, né, do pagamento. Não vou afirmar 100% porque não tenho aqui os números e os documentos para olhar, mas imagino que sejam essas retenções aí a que o senhor está se referindo. Perfeito. E por fim, né, emendas impositivas, Júcia. Isso. Saia justa, né, presidente? Saia justa porque eu não posso falar sozinha, né? A comissão... É pertinente, né, contador?
Saia justa porque, né, estamos falando de metas fiscais, um assunto totalmente diferente, e porque não sou, né, não elegemos dentro da comissão nenhum representante, então não tenho, vamos dizer assim, autorização desta comissão para falar. Tá? O que eu posso dizer? A comissão foi nomeada já uma ou 2 semanas, eu acho. Já se reuniu, já teve 4 reuniões, hoje já tem a 5ª reunião, já está bem encaminhada a análise. Tá? A gente teve que dar prioridade para uma ou 2 entidades que já haviam protocolado seus planos de trabalho lá em janeiro e que tem prazo de execução bem... Né? Então, o decreto dizia lá que quem já tivesse entregue, né, a gente tinha que fazer essa análise. As entidades que nos procuraram, a gente já orientou que já comecem a construir, né, seus planos, seus projetos, da mesma forma que eu falei aqui naquela audiência pública lá em abril, né, que as entidades estavam presentes, que cada um começasse a construir seus planos. Algumas entidades já nos procuraram, muitas têm dúvidas, né, então a gente está orientando, né, de como devem fazer. E acredito que na semana que vem, os vereadores, o Conselho de Saúde, as entidades já vão receber, então, as análises e o que cada um precisa começar a providenciar. É o plano, não é uma promessa, tá? É o que a gente está trabalhando lá para que ocorra. Tá? Comissão é uma comissão técnica, né? Servidores efetivos, todos com muitas funções além disso, mas a gente tem se reunido, né, fora do horário. Hoje, por exemplo, eu não tenho almoço, né, eu tenho que voltar cedinho para que a gente se reúna antes mesmo do horário para fazer mais algumas análises. Então, o que eu posso lhe dizer, presidente, é estamos trabalhando. Tá? Obrigado, Adriano. Passo a palavra para o vereador Molossi. Quero agradecer a Juscelane, quanto contadora do município, pelas explicações, né, da avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre e dizer que nós, enquanto vereadores, especialmente eu, como vereador de primeiro mandato, estou ainda aprendendo algumas coisas que antes no Executivo nós tínhamos um outro olhar, e agora aqui com esse papel de fiscalização e também de fazer política, né, mas uma política sadia, uma política propositiva. É muito interessante para nós, por exemplo, vermos que o resultado nominal é positivo no valor de R$ 16.824.369,03. Isso é um número expressivo, né, assim como os outros itens, gastos na educação, gastos com o pessoal, né, a gente sabe dos índices que tinham antes, e sabendo os índices que tem agora, nós podemos fazer uma análise fria, assim, momentânea, né, e afirmar que o município é um município saudável, né, um município que tem uma saúde financeira, mesmo que às vezes não tenha toda a disponibilidade em caixa, ele tem uma capacidade para fazer muitas coisas. Então, nós como vereadores, representantes do povo, temos que ficar atentos, né, a esses números para poder, da nossa forma, auxiliar o município. Independente de grupo político, né, nós temos um compromisso com a população do município. E tendo esses números em mãos através de audiência pública, não tem disque-me-disque. Os números, como o próprio Adriano comentou, o Adriano que é um lutador, ele é um auditor independente, digamos assim, né, Adriano? Né, tá sempre auxiliando, né, há muito tempo já, né, Adriano, com a sua experiência, está sempre auxiliando as gestões que passaram com informações, com alertas, com críticas, com elogios, com sugestões, né, Adriano, dentro da sua competência. Isso é muito importante também, porque é a participação da comunidade fazendo a diferença no município. E então, ressalto mais uma vez o superávit que teve da gestão anterior para essa, e agora o resultado nominal que também foi
divulgado numa audiência pública, não é o Molossi que está falando. E agora, o resultado nominal positivo do primeiro quadrimestre de 16.824.000. Então, são números interessantes. E, por fim, pegando o gancho aí do Adriano e da Juscelane, né, eu deixo uma sugestão sobre as emendas impositivas, Jussi, fazer esse planejamento de vocês que está para a semana que vem, se ele pudesse ser transformado numa nova audiência pública, com aquelas entidades e outras, né? Eu já vi que tu acenou que não, mas eu continuo afirmando que é apenas uma sugestão, né? Nós achamos importante essa sugestão, falo como vereador de primeiro mandato de novo, né? A gente vai aprender com isso, os vereadores da gestão anterior têm o interesse, né, na celeridade do cumprimento dos seus compromissos aí com as entidades, e tenho certeza que outras entidades que não foram beneficiadas com essas emendas impositivas têm o mesmo interesse que eu, para que esse resumão, digamos assim, das 4 reuniões que já foram feitas, de quais entidades já apresentaram, as 2 entidades que já apresentaram seus planos de trabalhos, quais entidades estão com dificuldades, essas entidades, se não estão se falando entre si, podem se falar entre si, talvez poupando o trabalho de vocês, talvez cortando o caminho do próprio trabalho da comissão, né, que, como você comentou, aí, vai ficar sem almoço hoje por conta do trabalho. Sugiro comer uma barrinha de cereal, né, para não ficar desnutrida. Então, brincadeiras à parte, é isso mesmo que eu tinha para dizer, né, da importância das audiências públicas e que nós fiquemos de olho na saúde financeira do município. É um município que tem capacidade para fazer investimentos, né? Então, agora a decisão é político-administrativa. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela atenção de todos. E, se me permitem, eu vou pedir licença, que eu deixei um familiar lá na UPA e agora eu vou lá buscar. Posso só responder ao vereador, então, antes dele Sem sair, dúvida, que sem em dúvida, relação sem dúvida. à questão, né, que ele nos propôs, especialmente em relação às emendas impositivas, a ideia não é se fazer uma audiência pública nesse momento, porque a gente precisa de celeridade nesse trabalho, é chamar os vereadores e o Conselho de Saúde e as secretarias e fazer o trabalho. É claro que a gente precisa de divulgação, vereador, eu entendo isso, né? Mas como já é de conhecimento de todos, né, neste ano estamos bem atrasados, né, com o trabalho, porque as secretarias também precisam executar aquelas que são de execução direta. Então, é mais no sentido assim, não se quer dar divulgação, não, se quer é trabalhar, agora temos que trabalhar, né? E aí, bom, não digo que mais adiante a gente não possa fazer essa audiência pública, talvez lá por outubro, quando a gente tenha, então, já uma execução melhor, né, disso, porque a gente está encaminhando isso agora, então, para as secretarias, aquelas que são de execução direta, e a gente não tem também, então, essa volta dos planos de trabalho, quando vierem e a gente fizer as análises, eu entendo que sim, que a gente deva, então, se reunir, mas um pouquinho mais tarde, não agora, vereadora. Essa é a minha observação em relação às emendas impositivas. Em relação aos números, o que eu gostaria de dizer? Que... Deixa eu só fazer uma parte, Jussi, ainda sobre as emendas. Eu entendo perfeitamente, né, e insisto que com 4 integrantes na comissão, eu não vejo problema que um pudesse dar uma escapadinha aí, fazer um resumo com tempo pré-determinado. Essa audiência pública, ela tem 40 minutos e pá, né? Enfim, são pontos de vista diferentes, eu respeito o teu e bola para frente. Molossi, só uma parte, Jussi, fugindo um pouquinho do assunto, ficando nas emendas positivas também, que o Molossi muito bem levantou. Quem sabe, se não for possível audiência pública, como membro da comissão orçamentária, a gente poderia sugerir, quem sabe, um relatório, quem sabe que a comissão apresentasse. A gente pretende se reunir com os vereadores, tá? Com os vereadores, vamos dizer assim, os donos das emendas e os representantes dos donos, tá? Então, essa é a ideia, tá? Então, a gente pretende se reunir com o Legislativo para dizer, ó, o que foi analisado. Ótimo, Justo. Não, tranquilo. Não digo assim, só para nós também ter um conhecimento também com o relatório, a gente já vai ter uma noção para o futuro. A gente já está montando os relatórios. Isso é vai formal, até é formal. O trabalho dos atuais vereadores para frente. Obrigado, então. A gente agradece a presença do Molossi, teve que se ausentar. Jussi, continua, então, se puder ali... Eu tinha algumas observações em relação às questões que o vereador Molossi colocou, né? Que ele falou dos índices, né?
Em abril de 2024, a gente costuma dar uma olhadinha, comparar período a período. Eu tenho que olhar o primeiro quadrimestre de 2025 comparado ao primeiro quadrimestre de 2024. Então, se a gente for falar, por exemplo, Adriano, do índice de saúde de 2024, hoje ele está em 19,17. Em 2024, ele estava em 19,82. Então, é um município, né? As coisas continuam, os números são mais ou menos esses. O resultado primário de 2024, em 30 de abril de 24, 13.954.000. Tá? Tem aí uma diferencinha aí de uns 3 milhões, mais ou menos, que bem necessário nesse ano, porque temos 3 milhões e 200, 3 milhões e 300 de precatórios para pagar. Então, a diferença de resultado primário aí de um ano para o outro já está gasta. Vai ter que, né, pagar precatório. Então, assim, agora nós temos aí um resultado nominal de 16 milhões, agora estamos ricos. Não é essa a observação. Plena que o vereador Molossi teve que se ausentar, que a gente precisava fazer essa explicação para ele. E em relação... temos, então, um resultado primário melhorzinho. Temos também 2.745.000 de emendas impositivas a pagar. Tá? Então, também são despesas que em 2024, né, não tinha. Então, os números são um pouco melhores? Sim, porque já está se fazendo economia sabendo das despesas que vêm pela frente. Então, é essa observação que precisa ser entendida. Né? Os números são um pouco melhores? Sim, porque já está se fazendo economia para pagar a conta, né? Que a conta, os precatórios têm que pagar até o final do ano, não tem o que fazer. Tá? Então, em relação aos números, era isso. O índice de saúde é praticamente igual. O índice de educação ele está um pouco abaixo, como eu já falei lá, quando eu falei do índice, eu já disse, é um ano início de mandato, os professores foram contratados um pouquinho depois, tem professores que ainda entraram em março, então ainda a folha está ainda, né, com processo seletivo que demorou um pouco mais. Então, isso também reflete numa despesa, porque essa despesa ela vai entrar um pouquinho por mês. Né? Então, essas coisas vão evoluindo. Então, o que eu posso dizer é, sim, é um município que tem uma saúde fiscal, desde sempre a gente analisa isso, e desde sempre eu digo isso. Né? A gente trabalha para isso, eu vivo brigando por isso também, né? Mas é um município que também tem contas a pagar neste ano, especialmente, bastante. Para o ano que vem a gente ainda não sabe, né? Mas a gente sabe que as emendas impositivas continuam para o exercício seguinte e, com relação a precatórias, a gente não sabe o que vem ainda, né? Secretário Baggio, permita, Mazzucci, reforma administrativa. Já nos reunimos, vou falar 2 temas juntos, porque um é tão importante quanto o outro. Já tivemos algumas reuniões quanto à reforma previdenciária, que isso é o que vai dar... a primeira fase de um concurso público que tem como segunda fase a reforma administrativa. Já levantamos uma série de funções que precisam ser criadas para o município. É uma atualização temporal de novas funções que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não existiam. Algumas funções serão extintas no nosso quadro de carreira, porque hoje não se fazem mais necessárias como se faziam no passado. Então, tem umas 8 a 10 funções que serão criadas, 8 a 10 funções que serão extintas, e os quantitativos das já existentes, a gente também já está fazendo um levantamento daquilo que seja necessário para a implantação disso. Mas a parte mais importante dessas 2 reformas é a reforma previdenciária, porque nós estamos sem concurso público já há muitos anos, próximo de 10 anos sem concurso público, então isso é uma necessidade mais que urgente de que aconteça. A reforma previdenciária vai importar aí numa alteração próximo a 500 artigos nas nossas leis municipais. Então vem um projeto bem grande
e que precisa de uma atenção muito grande. Ontem, até numa reunião, foram levantados diversos itens dentro desses artigos que serão alterados, porque isso vai mexer profundamente no dinheiro que as pessoas vão receber lá no futuro. E o fundo previdenciário do município, o fundo próprio, ele precisa ter essa atenção toda. Eu não vou receber dinheiro desse fundo. Eu hoje estou temporariamente no município, mas aqueles que já estão próximos de sua aposentadoria, assim como tem funcionários, a Jusce está com 29 anos de serviço público, é muito próximo já o prazo para ela estar apta por uma aposentadoria. E assim como outros também. E aqueles que irão se aposentar daqui a 20 ou 30 anos, quem sabe, também precisam ter uma certeza de que o fundo vai estar saudável lá na frente por ações que a gente precisa cumprir agora. Então isso está andando, está sendo verificado. Pretendemos, num prazo relativamente curto, já mandar para a Câmara de Vereadores a reforma previdenciária, e tendo a reforma previdenciária já aprovada, a gente manda então a alteração da reforma administrativa com os novos cargos, que vai dar o embasamento todo para o concurso público. Então, eu coloquei 3 assuntos na mesma resposta, porque são todos eles correlatos e próximos e que precisavam dessa informação. Presidente, me concede só uma parte aqui. Primeiramente, quero fazer um reconhecimento à Juscelaine pelos números que ela traz aqui e dizer para a Juscelaine que o pedido de uma audiência pública do vereador Molossi, que teve que se retirar, talvez não uma audiência pública, mas sim a Câmara de Vereadores tem dado oportunidade para as entidades vir aqui, talvez na tribuna livre, ou talvez vocês da comissão, pois passou pela Câmara de Vereadores um projeto de lei, onde tem um jetão, onde vocês, pelo trabalho de vocês, vão ser gratificados, para vir aqui falar, porque nada mais justo que as entidades ouvir de vocês, porque o anseio dos vereadores que indicaram uma emenda propositiva e das entidades, eu sei que ela é muito grande, e nós temos sim que... Acredito que a presidente Marisete vai conceder uma parte para vocês virem aqui explanar nos próximos dias. Tá? Dizer que não questiono os números, mas me preocupa, sim, isso que o Adriano passou, pois o Adriano já tinha me passado em off antes esses números de fevereiro, que ficou retido 1.980.000. Acho interessante, depois da senhora ver essa questão, até passar para o presidente da comissão, o Mazzucci, para ele trazer para a comissão, ou seja, para todos os vereadores, e ver, porque é um valor bastante alto, 2 milhões e pouco retido. Parece-me que esse valor, claro que vai fazer a diferença. Eu olhando a observação aqui, quando eu vejo despesas em ações, eu diria que não são despesas, e sim investimento. Eu uso essa palavra muito, despesa e investimentos, mas tudo bem. Eu gostaria de questionar o secretário da administração. Nós aprovamos alguns projetos de lei aqui, onde aprovamos uma gratificação especial para 3 cargos, onde um cargo é para o setor das compras, e essa pessoa ela vai auxiliar na questão de licitação. Eu digo para vocês que me preocupa, e quero trazer esse tema nessa audiência pública, sim, secretário da administração. O vereador Lídio, juntamente com a bancada do MDB, conseguiu uma emenda parlamentar no valor de 180.000, mais a contrapartida do município, para um calçamento na linha Mazoneto. Estivemos lá juntamente com o secretário do Planejamento, Cadori, onde certamente, isso foi no mês de fevereiro, e em breve iniciaria as obras. Para minha surpresa, não saiu a licitação. Parece-me que o setor de licitação falta gente, ou talvez o prefeito não encaminhou, e a minha preocupação é essa, porque eu sou cobrado diariamente sobre a questão desse calçamento.
tendo em vista que não veio o projeto de lei também para a Câmara de Vereadores na abertura de crédito desse valor. Vereador Lídio, hoje à noite vai ter uma reunião onde vai anunciar mais 500 mil do deputado Alceu Moreira para investimentos aqui em Frederico Westphalen. Esse é o trabalho que o Mazzutti faz, trabalho que os que me antecederam aqui também saíram, buscar recurso para o nosso município. Mas esse recurso está na Caixa, esse valor, e não saiu a licitação para esse calçamento. Então, eu gostaria, assim, o que está faltando para nós darmos início a essas obras? Porque o vereador Lídio é cobrado diariamente, e nada mais justo numa audiência pública trazer esse tema também, tendo em vista que os demais temas já foram sanados por mim, se o senhor tem como colocar essa questão. Vereador Lídio, de fato, foi mandado para a Câmara de Vereadores a criação de 3 gratificações por função nos últimos tempos agora, né? Uma delas corresponde à parte do setor de compras e licitações. Nós estamos com o setor de licitação em alguns ajustes de pessoas, pessoas que não tinham uma experiência de longo tempo com toda o novo formato da lei de licitações. Passamos muitas décadas onde a lei de licitação era 8666, que tinha uma temática, um procedimento, um processo e uma metodologia de trabalho. E o ano passado o município foi obrigado a se adequar à nova lei de licitações, que é a 14133. Então a gente passou por uma série de treinamentos já no início do ano, nas últimas semanas. De fato foi criada essa gratificação para que o setor possa dar uma vazão maior e um atendimento maior às demandas de todo o município. Eu vou buscar informação, eu sei que tem essa emenda, eu sei que estava sendo feito um projeto de engenharia para a execução dessa emenda. Eu não sei, com a Secretaria de Planejamento, não tenho informação atualizada de que estado está esse projeto e se já foi encaminhada para o setor de licitação para devida aquisição do serviço e dos materiais necessários para a utilização nessa obra. Então eu vou buscar essa informação e nos próximos dias, pessoalmente, então, te respondo. Por mais que a gente tenha acesso a muita informação dentro do município, todas as informações e todas as ações são muito dinâmicas e o município se tornou grande, assim como é a sua extensão real ali fora. E algumas informações a gente não consegue manter 100% atualizada a todo momento. Então eu vou buscar a informação e te repasso nos próximos momentos. Obrigado. Só fazer a observação que o vereador nos falou de novo sobre a questão das emendas. Talvez eu não tenha sido clara quando eu falei que a gente estava fazendo as análises, né? O fazer essas análises importa em fazê-las formalmente. Cada uma dessas emendas receberá um relatório dela, né? Então, o vereador Mazzutti também falou de relatório, se vai ter relatório. Sim, tem relatório, tem ata das reuniões e tal. E a gente pretende chamar os vereadores, como eu disse, para que a gente possa dirimir os probleminhas que foram encontrados, tá? Então, quando eu digo que a gente vem para uma audiência pública para dizer, aqui encontrei um problema de dotação orçamentária, aqui encontrei... Acho que não é isso que a comunidade espera, né? A comunidade espera que a gente diga, o plano de trabalho vai ser para isso, vai ser executado para aquilo, e então, nesse momento, a gente não tem essas... Mas eu acho interessante vir na Câmara de Vereadores aqui, porque aqui a Casa do Povo vir aqui e colocar para as entidades interessada e para a comunidade também. A gente vai fazer a notificação formal das entidades para que apresentem os seus planos de trabalho. Assim que elas apresentarem,
a gente vai fazer a análise se está de acordo. Se não estiver de acordo, a gente vai chamar a entidade para que arrumem os seus planos de trabalho. Então, é um período de bastante trabalho. É isso que a gente está dizendo. Não estou dizendo que não tenha que ter divulgação. Então, só porque está todo mundo achando que a gente não quer divulgar, não é isso. Tá? Em relação à abertura do crédito, que o vereador comentou ali do calçamento da linha Mazoneto, realmente, para mim, na contabilidade não chegou. A última informação que eu tinha é que precisava de orçamento para verificar o valor da contrapartida que o município terá que dar nessa emenda. Então, para eu abrir o crédito, eu tenho que abrir o crédito do convênio e também de quanto será a contrapartida do município. Então, esse orçamento não nem está no setor de licitações, né? Deve estar no setor de engenharia ainda, para que se faça isso. Precisa que o setor de engenharia faça todo o projeto de engenharia, o orçamento disso para as próximas fases. Né? Sem os valores, eu não consigo fazer a abertura de crédito. Exatamente isso que me preocupa. Nós estivemos na comunidade lá no mês de fevereiro, onde o secretário, com uma boa vontade, disse que em 30 dias, provavelmente, iniciaria a obra, e isso tem prazo. Esse recurso está desde o ano passado. Esse recurso vem em dezembro, dia 27 de dezembro, 28 de dezembro, depositado na conta. E cada dia que passa esse valor, você não faz mais o que fazia há 5 meses atrás. Eu entendo que é um início de mandato, só que eu sou cobrado diariamente sobre essa questão. Sim, e não passa pelo vereador Lídio. Agora me preocupa. A contabilidade não tem ainda a contrapartida, não sabe, não chegou ao conhecimento dela, me preocupa. E nós queremos fazer com que o vereador Lídio cobra do deputado, o deputado manda um recurso e ele seja investido imediatamente na comunidade. Isso Sim, que me correto, preocupa. entendo isso. Nós estamos até com uma licitação que foi aberta essa semana de uma emenda destinada à linha Alto Alegre, que estava já há muitos meses parada também, e que foi dado continuidade agora, que já veio os créditos para a Câmara de Vereadores, foi aprovada, então já foi licitado. Então, vou levantar com a engenharia, porque essa também é uma demanda, como tu disse agora, de final do ano, e a gente estava executando algumas durante o ano passado que ficaram paradas. Essa da linha Alto Alegre, se eu não me engano, já é de um bom tempo, né? 2023? Eu não saberia dizer exatamente o ano. Então, o vereador Leandro, agora me corrigindo a informação, uma emenda parlamentar do ano de 2023 que ficou parada até 2025 para ser executada por uma comunidade do interior, mas não vamos deixar isso acontecer novamente. Bajo, outro momento a gente conversa também, tem 2 emendas ali que a gente está sobre os meus cuidados ali também, a gente fala... Recebi ontem o ofício de uma delas. Não, essas são novas. Essa nova, essas novas também a gente vai dialogar. Né? Se uma delas for aquela da Rua Paranaguá... Pode ser, mas a gente fala em outro momento. Sim, temos aquela, temos a Rua 9, no São Francisco de Paula também, a gente vai dialogar. A da Paranaguá, eu vi que o projeto de engenharia está pronto. Tá? Não sei detalhes dela, mas assim, ó, o projeto de engenharia está pronto, me passaram superficialmente sobre ela, e que logo já estaria, então, finalizando a questão orçamentária para a questão de projeto de lei para abertura dos créditos e a contrapartida do município e, consequentemente, a execução da obra. Ótimo, obrigado. É uma emenda também de 2023, então a gente também... tem uma noção que também um pouco de burocracia na Caixa, né? Então vamos trabalhar essa da Rua Paranaguá, se for especificamente essa, eu não sei qual a origem do recurso, mas eu sei qual é a obra que será executada. Então, ela está com o orçamento já, acredito que já esteja pronto, porque eu vi o plano de engenharia todo ele montado. Ótimo, excelente. É uma obra que vem de emenda do Afonso Mota, do PDT. Tranquilo. Depois nós trabalhamos também na Rua 9 do São Francisco de Paula, também uma emenda aí de bancada que veio, acho que 500 mil reais, a gente dialoga em off.
Não sei se Jusilane, alguma consideração final, enfim. A gente vem para uma audiência de metas fiscais e discute o município todo, né? Então, é bem desafiador. A gente não vem com todas as informações, né? Então, bem dito pelo secretário da administração, nosso município ficou grande. Existia uma época em que a contadora conseguia saber de todos os convênios, de todos os contratos, qual era a situação. Hoje não é mais possível, tá? Então, as informações que talvez a gente tenha que buscar ainda, né, para dar os retornos para os vereadores, dizer para o vereador Lide, para os demais vereadores, que essas questões pontuais a gente está sempre à disposição, né, se quiserem fazer um contato, que aí a gente, estando lá no município, a gente consegue buscar as informações para saber aonde está, em que fase está a situação, né. E dizer que, em relação às emendas impositivas, eu gostaria que, na próxima audiência de metas fiscais, a gente se atesse mais às metas fiscais, justamente porque é uma situação bem complexa. Eu não tenho a representação da comissão para falar, né, e acabei falando bastante hoje, em função de que todo mundo está esperando por isso, né. Mas, enfim, que a gente tratasse os assuntos separadamente, tá? E, no mais, muito obrigada a todos. E continuamos sempre à disposição na contabilidade do município para os esclarecimentos necessários. Obrigado, Jussi. Baggio, alguma colocação final? Apenas dizer que uma frase que eu digo costumeiramente: as portas do município estão escancaradas, abertas, para toda informação que for necessária, que as pessoas possam buscar. Estamos lá à disposição para isso. Estamos abertos ao diálogo plenamente para buscar as melhores soluções para as demandas do município. E a gente está aqui para fazer com que Frederico cresça junto, de mãos dadas, sempre. Então, estamos de portas abertas, sempre abertos também a qualquer diálogo e buscar essas informações que a gente possa prestar. Obrigado, secretário Baggio. Algum presente no plenário gostaria de fazer alguma colocação? Não? Se alongamos um pouquinho na audiência pública, enfim. Então, só destacamos que as colocações, enfim, feitas pelos vereadores e membros da comunidade serão devidamente registradas em ata e, posteriormente, então, encaminhado aos demais colegas vereadores e também ao executivo. Nada mais a ser tratado, então, declaramos encerrada a presença.